Amém ou não amém? Antes de principiar minha fala, quero convidar a Magali. Vem aqui, Magali. Nós começamos este ano, já no mês de novembro, começamos um trabalho com moradores de rua, chamado Anoitecer com Deus. E eu gostaria que a Magali nos falasse um pouco de como tem sido, ela está liderando essa equipe, como tem sido este trabalho ali, agora saindo aos sábados, antes era aos domingos, mas agora aos sábados. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Eu queria agradecer em primeiro a Deus por esse trabalho, Anoitecer com Deus. Agradecer aos pastores pelo apoio que nos têm dado. E assim, se eu for contar, eu vou ficar aqui a noite toda, porque é só bênção, irmãos. Esse trabalho é o meu chamado e acredito que seja algum chamado de vocês também. Porque é muito gratificante. Queria agradecer ao seu Tião também, que é o nosso motorista, né? E é muito gratificante, irmãos, a gente chegar num caído que muitas pessoas falam que não tem jeito e você falar do amor de Deus para aquela pessoa. Essa semana, ontem mesmo, na hora que nós paramos a Kombi, um irmão foi, se rendeu, ajoelhou e falou assim: já estou sentindo a presença do Espírito Santo. Gente, isso é muito gratificante, né? Como Deus está nos usando para fazer essa obra, porque a obra não é nossa, não é minha, não é do pastor, não é de nenhuma pessoa aqui da igreja, mas é obra de Deus. Então é muito gratificante isso. Então eu conto com a ajuda de vocês, agradecer a vocês também que estão colaborando de alguma forma, né? Seja numa doação, seja numa oração, continue orando por nós e venha fazer parte com a gente, porque vale a pena. A gente sai para edificar uma vida, quem sai edificado somos nós. A gente costuma ficar até 11 e pouca, meia-noite, mas é tão gratificante, a gente fica tão feliz com isso, em ver que já está tendo frutos, está tendo resultado. A alegria quando a gente chega, que eles ficam, não só pelo lanche. Quando a gente pergunta, você quer uma oração? Eles falam, o mais importante é a oração. Então, eles estão necessitados da palavra de Deus. Então, eu convido a igreja, convido aqueles que estão em casa também, para fazer parte conosco. Eu garanto que vocês vão ser muito abençoados. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém ou não amém? Gondim conta que o irmão Maurício, ele foi fazer esse trabalho, levou um cobertor uma noite de frio, estava muito frio, e tinha um homem dormindo na calçada, embaixo de uma marquise, e ele tremia enquanto dormia. Então o irmão Maurício foi até a Kombi, pegou o cobertor e jogou o cobertor assim para o alto, assim, esticando o cobertor, e o cobertor desceu e repousou em cima daquele morador de rua. E aí ele acordou assim assustado, olhou para o irmão Maurício e perguntou: você é um anjo? E o Maurício conta essa experiência dizendo: naquele momento eu tive a noção clara da importância de fazer esse trabalho. Você é um anjo. Imagina a dor, o sofrimento de alguém que está na rua. E a gente muitas vezes pensa: mas está na rua porque quer. Se você começar a participar desse trabalho, você vai ver que muita gente está na rua, e poucos dias antes ele estava na mesma situação que nós estamos. Eu costumo dizer, se você ficar 3 dias sem tomar banho, sem escovar dentes, sem trocar de roupa, ninguém mais quer chegar perto de você. Ninguém mais te dá emprego. Ninguém mais quer conversar ou ouvir o seu problema. E esse ministério tem ido ao encontro dessas pessoas, levando roupa, alimento e principalmente carinho, como disse a irmã Magali, levando amor para essas pessoas. Se você
pode ofertar, se você pode orar, se você pode ir, não perca tempo. Participe, porque faz a diferença. Amém? Parabéns, viu, Magali? Seu módulo, seu trabalho da sua equipe, parabéns. Irmãos, vamos abrir a Bíblia aqui em Isaías, capítulo 6. Prometo que não vou demorar muito. Saí de manhã, vim à igreja. Nós tivemos a escola dominical, um culto abençoado. Saí daqui, almocei, fui lá para o General Airosa, casamento da Carol, filha do capitão Marques e da Rosa. Eles moram em Brasília e vieram de Brasília com uma equipe grande de Brasília para que o casamento fosse realizado aqui em Petrópolis. Eu apresentei a Carol há 26 anos atrás e lembram daquela oração? Quando chegar o tempo do casamento, que o rapaz venha de onde vier, mas venha em nome de Jesus. E aí ela disse: eu quero que o pastor faça o meu casamento, porque ele orou 26 anos atrás, quando eu era pequena, pelo meu noivo, por aquele que seria o meu esposo. E eu fui hoje, mas eu fiquei muito emocionado. De uma oração respondida 26 anos depois de poder fazer o casamento. Pudemos encontrar muitos militares lá de Brasília, dois da época em que eu era da brigada paraquedista, ainda pude ali encontrar. Um deles está no comando hoje, lá na brigada no Rio de Janeiro, e está prestando serviço na segurança do presidente da República. Então foi assim uma tarde maravilhosa, e eu prometo não demorar muito, porque eu também quero ir para casa igual os irmãos. Vamos abrir Isaías capítulo 6, diz assim, no livro do profeta Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta reunião na casa do Senhor, em culto de adoração ao Senhor. Ó Deus, vem tocar o nosso coração, a nossa mente com a Tua palavra, até que sintamos, ó Deus, sintamos-nos incomodados pela revelação do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Isaías era um profeta rico, atuava no palácio do rei Ezequias, diferente de outro profeta do mesmo período que ele, por volta de 753 a.C., chamado Oséias. Oséias era um profeta camponês e Isaías era um profeta que profetizava dentro do palácio do rei. Era um profeta rico, muito estudioso, mas precisava de uma experiência profunda com Deus.
O grande segredo, eu acredito, da vida, o grande exemplo de Isaías está exatamente na experiência profunda que ele buscava com Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos a ir ao templo, a realizar de modo oficial aquilo que podemos fazer na casa de Deus e nos contentamos. E até não queremos mudar, porque nos acostumamos, nos acomodamos àquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos. Isaías, o que nós percebemos no texto é que ele entra no templo e ele senta. Parece que era mais um culto para o profeta Isaías, mas a realização de uma manifestação de um grupo na casa de Deus. E aí Isaías, naquele dia em que morreu o rei, no mesmo mês em que morreu o rei Uzias, por volta de 467, imagino, mais ou menos, Isaías está no templo. E ele tem uma experiência que vai mudar a sua vida e a sua história. Diz o texto que ele está ali e ele tem uma visão. E nessa visão ele consegue ver o Senhor, o Rei da Glória, sentado sobre o trono. E ele diz que anjos estão voando ao redor e eles estão cantando: Santo, Santo, Santo. Isaías fica profundamente impressionado com a visão que ele está recebendo de Deus naquele momento. E ao receber aquela visão, incomodado com aquela situação, Isaías começa a observar a si mesmo. Toda vez que nós nos propomos a entrar na presença de Deus e levar Deus a sério, acontece imediatamente o que aconteceu com Isaías. O que foi que aconteceu? Toda vez que você se aproxima de Deus, você começa a perceber o quão errado você está. Quanta coisa precisa ser mudada na sua vida. Quanto mais você se aproxima, você mais percebe quão frágil você é, quão errado você está vivendo, quanta mudança precisa vir sobre a sua vida. Quando você está longe, como ele estava anteriormente, você não se importa tanto. Você não consegue perceber a grandiosidade de Deus, e nem que Ele é poderoso, e nem que Ele pode te socorrer, e nem que Ele tem um projeto de vida para você. Mas quando você começa a se aproximar, a primeira coisa que você percebe é que você precisa mudar. Diz o texto que Isaías, enquanto observava, enquanto estava diante de Deus, observando quem Deus era e a manifestação de Deus, ele faz a primeira declaração: ai de mim, porque estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios. E ele disse: e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, Isaías está focando em Deus e focando nele, focando em Deus e focando em si mesmo, e ele está comparando a vida dele com a santidade de Deus, com a manifestação de Deus, com aquilo que ele está percebendo em Deus. Ele consegue comparar e ver quão pequeno ele é. E quando isso acontece, ele diz: estou perdido, eu tenho lábios impuros. Ele faz a primeira declaração diante de Deus. Quando você não está diante de Deus, você não sente necessidade de confessar pecados e nem de se arrepender. Você não se sente incomodado com a vida que você está vivendo. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Você acha que você não precisa se arrepender, não precisa mudar, não precisa fazer propósito, não precisa dizer ao Senhor que está disponível para a mudança. Mas quando você vai se aproximando, Isaías faz a primeira declaração: eu estou perdido. O que Isaías fazia mesmo? Ele era profeta. E ele está dizendo: eu estou perdido. Se você ler os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías, você vai ver que um profeta audaz, você vai ver que ele é um profeta que profetiza contra o pecado da nação de Israel. Você vai ver que Isaías está profetizando contra a corrupção dentro de Israel.
Mas ele diz, quando ele se aproxima de Deus: eu estou perdido, eu estou perdido. E aí naquele momento, o anjo, diante da declaração dele, vai até o altar, na sua visão, toma uma brasa viva do altar e toca os seus lábios e diz: olha, com esta brasa que toquei os seus lábios, a sua iniquidade, o seu pecado foi tirado, foi retirado. Deus está dizendo a ele, o anjo está dizendo a ele: você está sendo preparado. Se isso te incomodava, eu quero dizer que eu posso tirar isto de você. Porque se você precisa ser transformado, basta que você esteja disponível. Quando você olha, por exemplo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os dois jovens de Emaús, eles saem de Jerusalém e eles vão incomodados voltando para casa. E eles vão comentando um com o outro, e de repente Jesus se coloca ao lado dele. Eles não percebem que Jesus está andando com eles. Jesus está andando com eles, mas eles não estão andando com Jesus. Eles não são capazes de perceber que Jesus está ali, e Jesus quer que eles também possam ter o mesmo sentimento de que eles estejam andando com Jesus. E aí Jesus diz: o que é que conversais entre vós? E um deles, na caminhada, Jesus ao lado vai dizendo: não sabes, és tu estrangeiro em Israel? Não sabes que Jesus Cristo veio ao mundo e ele se apresentou como Filho de Deus e disse que se morresse, ele ressuscitaria ao terceiro dia? E isso aconteceu. Ele foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, ele morreu, e eles estão andando. Ele morreu e já faz 3 dias e nada, até agora, nada aconteceu. Até agora, nada aconteceu. Eu conheço muitas pessoas que fazem a mesma declaração dos dois jovens de Emaús. Pastor, eu tenho muitos anos que eu frequento a igreja, que eu vou à escola bíblica dominical, mas até agora nada aconteceu. Lembro-me que um dia eu desci do Seminário do Sul, quando ainda era seminarista. Cheguei a São Penha para pegar o ônibus, e aí eu estava com os livros na mão, uma Bíblia e uns livros do seminário, e havia um homem encostado no ponto de ônibus, e aí ele olhou para mim e disse: você é seminarista? E eu disse: sou. Seminário do Sul? E ele estava embriagado, mal conseguia ficar em pé. E eu disse: sim, sou seminarista, estudo no Seminário do Sul. Solteiro ou casado? E eu até estranhei, né? E eu disse: sou casado. Então você mora no 30? Eu falei: moro no 30. E ele disse: eu também já fui seminarista. Doidão, bêbado, para lá de Bagdá. Eu também já fui seminarista. E eu disse: você? E ele disse: eu vim do Piauí para estudar no seminário. E aí eu comecei a sair à noite com os amigos. Eu vim trabalhar no café aqui na Praça São Penha. E eu comecei à noite a sair com os amigos. E aí eles bebiam, me ofereceram bebida. Eu comecei a beber, viciei em bebida. Abandonei o seminário, abandonei a igreja e eu nunca mais voltei. E eu fiquei olhando para aquele homem e imaginando aquele homem se despedindo do pai, da mãe, no Piauí, se despedindo da igreja, e a igreja dizendo, ele dizendo: estou indo, vou me preparar para o ministério pastoral, eu vou servir ao Senhor, eu sou vocacionado. E ele entrou no ônibus, e a igreja o levou até a rodoviária. Ele entrou no ônibus e ele veio para o Rio de Janeiro. Ele começou a estudar e ele se desviou do caminho. E agora, longe de Deus, ele não conseguia forças para voltar. Eu disse a ele: você precisa se aproximar, encurtar a distância que existe entre você e Deus. E aí ele disse: será que tem jeito? Eu disse: tem.
E ele tão fraco, ele não conseguia acreditar. Os 2 jovens de Emaús iam andando e dizendo: até agora nada aconteceu. A diferença é que para Isaías o anjo veio, tocou os seus lábios, purificou a sua vida. E aí ele dizia: então eu ouvi a voz do Senhor, do Rei dos Reis, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, eu imagino, se colocou de pé, levantou as 2 mãos e disse: eis-me aqui, eis-me aqui. De modo rápido, eu gostaria que você imaginasse, você pensasse juntamente comigo, que diferença isso faz na vida do profeta Isaías? Que diferença isso fez, pastor? Dele se colocar à disposição de Deus? Que diferença pode fazer na minha vida de eu me colocar à disposição de Deus? Você sabe quem foi o profeta que profetizou o nascimento de Jesus? Foi o profeta Isaías. Você sabe quem foi o profeta que disse que a virgem daria à luz? Foi o profeta Isaías. Você sabe quem foi que disse que viria um homem, que João Batista viria, e ele seria uma cana no deserto, e ele iria endireitar os caminhos do Senhor, ele iria pregar, anunciar os caminhos de Jesus. Você sabe quem foi que disse isso? Foi o profeta Isaías. Isaías foi o profeta que mais e melhor profetizou sobre o ministério de Jesus. E como é que isso acontece 750 anos antes de Jesus nascer? Como que alguém pode profetizar? É simples. Ele disse para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus, esta noite, quer fazer diferença na sua e na minha vida. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus faz a diferença. O culto começa com Isaías dizendo: ai de mim, porque estou perdido. E o culto encerra com Isaías dizendo: eis-me aqui, envia, pode me enviar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez você também, à semelhança de Isaías, está cansado de uma vida sem muito significado, como se fosse apenas um prestador de cultos, formalizando cultos. Mas esta noite, Deus está olhando para você, tal qual naquela noite, com o profeta Isaías. O que Deus quer é que você olhe para você mesmo. Quando Isaías olhou para ele mesmo, ele disse: eu estou perdido. Eu sou profeta, mas os meus lábios são impuros. Os amigos que eu tenho são de impuros lábios. São pessoas dadas aos palavrões, à imoralidade. E eles são os meus amigos. Eu estou rodeado, diz ele, de pessoas de lábios impuros. Talvez esta noite você precise fazer a mesma reflexão. Quantas gargalhadas você não dá diante de amigos de lábios impuros? Talvez você precise fazer a mesma declaração: ai de mim, eu estou perdido. Se o culto acabasse ali, Isaías voltaria para casa numa profunda depressão. Eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Iria chorar a noite inteira, iria perder toda a motivação. Mas naquela noite um anjo voou com uma brasa viva do altar e disse: essa brasa está tirando
toda a impureza dos seus lábios. Deus não quer que você volte para casa sem esperança. Deus não quer que você volte para casa em meio à depressão. Deus não quer que você volte para casa do jeito que você chegou até aqui. E quando o anjo tocou os seus lábios, diz Isaías, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, então a quem enviarei? E o culto vai terminar com Isaías de pé dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. É isso que Deus quer ouvir de você, de mim. Eis-me aqui. Se você quer algo melhor para a sua vida no relacionamento com Deus, está insatisfeito com aquilo que você tem vivido até aqui e entende que pode ser melhor, eu quero convidar a você a se colocar de pé dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero orar com você. Você quer ficar de pé junto comigo, dizendo, Senhor, eis-me aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Isto, Deus abençoe. Isto, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Jesus, o Senhor, o Rei de Israel. Deus abençoe você também. Há mais alguém dizendo, Senhor, eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus amigos, e eu preciso ser purificado pelo Senhor. Você quer fazer isso esta noite? Seja sincero, fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você também. Há mais alguém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus, dizendo, eu quero, eu preciso. Deus abençoe. Há mais alguém além dessas pessoas? Dizendo, eu quero, eu preciso, Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toca, ó Deus, o coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, assistindo a transmissão ao vivo do culto de nossa igreja. Que esta noite seja uma noite, ó Deus, que ela não termine sem, ó Deus, que as pessoas possam dizer ao Senhor, eis-me aqui. Sem que elas possam se apresentar diante do Senhor. Que, ó Deus, o futuro seja a semelhança do futuro do profeta Isaías. Que o Senhor possa agir na vida daquele que está disponível para o Senhor. Sua vida seja transformada pelo poder do Senhor. E a glória do Senhor seja manifesta sobre a sua vida. Venha, ó Deus, e abençoa o propósito do nosso coração, de nos apresentarmos disponíveis para o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar, que o Senhor te abençoe e te guarde.